compartilhando. Vamos colocar, deixa eu só colocar. Live. Para compartilhar já no live. Vamos colocar para já chamar. Vamos que vamos. A paz do Senhor para quem já estiver entrando. Vamos ouvindo esse louvor, compartilhando já com os nossos contatos, que daqui a pouco eu vou chamar dois queridos aqui na nossa live, Elias Marcon e Luana Santos. Eu quero já indo compartilhando, vocês que estão entrando, vão compartilhando também, que depois eu já vou chamar e eu quero ouvir o testemunho desses irmãos, que vai ter muito de Deus para falar para nós. Vamos ir caminhando, gente. Vamos ir caminhando enquanto o louvor toca. Esse louvor lindo da querida Luana. Vem, Espírito de Deus, vem encher este lugar. Quem conhece, louva, amém? Quem conhece, adore ao Senhor aí. Vai compartilhando. Vamos que vamos, queridos. Vamos que vamos. Deixa o Espírito Santo invadir o teu lar. Deixa o Espírito Santo entrar aí dentro enquanto nós compartilhamos. Vem, Espírito de Deus, vem encher este lugar. Quem conhece, adora, amém? Adora aí, gente. Vamos compartilhando. Olha, já compartilhei aqui. Com uma onda de louvor, vem encher meu coração. Quem conhece? Quem conhece esse louvor maravilhoso? Vamos compartilhar. Gente, eu vou compartilhar no status do WhatsApp. Compartilham aí também. Esqueci de compartilhar no status do WhatsApp. Compartilha também vocês aí. No status do WhatsApp. E eu já vou chamá-los por aqui. Luana Santos e Elias Marcon. Amém? Vamos ver o que estes irmãos, porque eles são irmãos, vamos ver o que eles têm para falar conosco aqui hoje? Deixa eu chamar Elias. Vamos? Vamos chamar a Luana e vamos chamar o Elias? Gente, eu não sei se vocês conhecem a Luana e o Elias. A paz do Senhor, linda! A paz do Jesus! Senhor, tudo bem? A paz do Senhor, lindão de Jesus! Paz do Senhor, Maru, tudo bem? Glória a Deus pela vida de vocês, hein? Amém. Vamos falar das maravilhas do Senhor, o que Deus tem realizado na vida de vocês. As pessoas hoje vão conhecer a história da Luana. Luana, você é a primogênita? Veio antes do Elias? Sim, é isso mesmo. Tô 7 anos mais velha que ele. Quantos? Quase 7 anos. Quase 7 anos? Eita! Então vamos lá. Eu quero conhecer a Luana e quero conhecer o Elias, né? Todos que forem entrando nessa live depois, porque ela vai ficar salva lá na nossa rede vizinha vermelha e vai dar pra gente compartilhar com muita gente. Então, a Luana, ela nasceu no berço evangélico? A Luana já tinha algo da parte do Senhor? Como que é? Então, a paz do Senhor, para todos os ouvintes, que Deus abençoe esse convite maravilhoso. Pastora Vanessa, que Deus abençoe a sua vida, seu ministério. É um motivo de muita honra estar participando dessa live e compartilhando um pouco da minha trajetória com Deus,
juntamente com meu irmão, com a minha família. Então, eu nasci no berço cristão, graças a Deus, né? Eu já venho de uma família evangélica. A minha mãe tinha se convertido já quando me teve, e meu pai a mesma coisa. E desde quando que eu me conheço por gente, Deus sempre me chamou para o Ministério do Louvor, né? Da adoração. Eu comecei a louvar com 6 anos de idade, na igreja. Eu lembro que a minha mãe, ela comprava o CD para mim, eu era bem pequenininha, assim, bem novinha. Aí ela levava, trazia para mim, eu colocava, ensaiava. Aí eu era convidada nas igrejas para cantar, para louvar ao Senhor. E assim, desde então, o Senhor tem usado as pessoas, pastores, missionários que vêm na igreja, falando que Deus tem uma promessa na minha vida, que Deus ia soprar meu nome, que eu ia fazer a obra do Senhor, que eu ia gravar. E então, é uma coisa assim muito gratificante para mim, né? Não só para mim, mas também para minha família. Creio que Deus tem feito grandes coisas através da minha vida e da vida do meu irmão. Amém. E você, Elias? Você também é desde o ventre? A paz do Senhor, Elias. Obrigado Paz, por estar aqui Senhor. conosco. Amém. Primeiramente, também agradeço o convite, uma oportunidade de estar aqui. E é uma honra ter participado desse clipe e também dessa live aqui e de todos os meus amigos também estarem assistindo. Agradeço por estarem aqui também assistindo todos. Então, eu também nasci no berço evangélico juntamente com a Luana. E a gente sempre cresceu fazendo a obra do Senhor junto. Obviamente, o nosso pai é cantor, né? Cantor Elias Santos, ele foi o compositor da música. Então a música sempre esteve presente na nossa vida. O louvor. E principalmente a adoração, porque o meu pai é um verdadeiro adorador. E a gente aprendeu isso com ele. E eu posso dizer que eu aprendi com ele e com a Luana também. E os três têm estilos bastante diferentes. Cada um canta de um jeito, mas cada um tem a mesma essência da adoração, que é isso que é o mais importante, que é isso que eu tento sempre prezar cada vez mais na minha vida, cada vez mais. E, Aqui em diante. e vocês vieram de uma família de adorador, como você disse, né? O incentivo da adoração veio da parte do pai de vocês. E vocês já conseguem hoje, porque talvez na infância não. Talvez na infância vocês só adorassem e glorificassem o Senhor e aquilo os edificava quem os ouvia. Mas hoje vocês conseguem entender qual que é o nível do adorador diante de Deus e diante daqueles que estão alcançando, que a voz daquele adorador está atingindo. Hoje vocês têm uma consciência. O que vocês podem dividir quanto a isso enquanto adoradores? Eu acho assim que é uma responsabilidade muito grande, né? Hoje eu entendo, eu cresci na igreja, mas isso não significa que foi sempre assim. Que foi. Eu tive um encontro com Deus, um verdadeiro encontro mesmo, que eu sinto isso, que foi um verdadeiro encontro, foi mais ou menos com meus 18, 19 anos de idade. Nossa. Uhum. E mesmo eu estando, assim, eu nunca me afastei da presença do Senhor, nunca saí da igreja, por motivo nenhum. Mesmo que às vezes eu estava fraca, não conseguia orar, não conseguia buscar, não conseguia louvar a Deus, nunca eu tive aquele pensamento, vou abandonar tudo, vou sair da igreja, não. Às vezes já, né, já até pensei, mas nunca eu fiz isso, de sair da igreja, né? E então, é uma responsabilidade muito grande. E eu fui entender isso, a adoração, eu acho que mais depois dos meus 19 anos, que eu fui entender o que é você adorar em espírito e em verdade. Porque antes, era mesmo, não era no automático, não era que não era automático, né? Era mesmo uma questão assim, eu não entendi, não compreendi o chamado de Deus para minha vida. Uhum. Entende, pastora? Eu não entendi aquilo que Deus queria realmente de mim. Não é à Qual toa é que o eu demorei desafio, muito. Luana, de você ter essa dificuldade de entender? Porque muito adorador, o adorador ele já é perseguido pela sua essência da adoração. Então já existe uma perseguição nítida no mundo espiritual. Existe também a perseguição de quem realmente no mundo físico também persegue o adorador. Fala não, e persegue mesmo para ver se desmotiva, se interfere, se atrapalha e tudo mais. Você como uma adoradora, e até você também, Elias, qual que é o momento que vocês percebem assim que veio
não sei se o Elias também passou já por isso, como a Luana está dividindo aqui, que vocês perceberam numa etapa da vida de vocês assim, meu Deus, será que é esse caminho mesmo? Eu vou continuar louvando mesmo? Continuar te servindo, eu vou, mas não sei se eu continuo adorando, não sei se eu continuo te louvando. Isso Como que foi? aconteceu Vocês muito. tiveram essa experiência? Pode dividir com Eu nós? posso falar isso exatamente porque, Diga. assim, isso ainda mais aconteceu muito comigo. Ah, Porque eu ficava sempre com aquilo na cabeça, será que é pra mim? Porque eu vi o meu pai é cantor, aí eu vi a Luana louvando ao Senhor, e eu desde pequeno também louvava. O primeiro louvor que eu cantei na igreja foi do meu pai. ah, Aí sempre ouvia, e eu também, ou eu tinha muita insegurança, porque como eu olhava muito para eles também nesse sentido, eu me sentia também muito inseguro, então eu não sabia se era esse o caminho ou não. Então eu sempre tive aquela coisa, será que é para mim ou será que é meu é pregar? Aí eu descobri que o importante é eu ser um adorador. Fazer é adorar o Senhor Espírito em verdade. Se for para ser louvar, se for esse o caminho, o Senhor vai me guiando. O Espírito Santo vai me guiando e vai me mostrando. Mas tal como a Luana me falou, isso, crescer na igreja não quer dizer nada. Porque eu também só fui ter um encontro com o Senhor foi um encontro real. Assim, eu sempre fui da igreja, sempre fui muito temente, mas só fui ter um encontro real foi há uns 3 anos atrás. Não tem muito tempo. E foi enquanto eu adorava. como Porque foi? Como você percebeu? Não, agora não, o senhor me chamou para isso. Como foi esse despertar? foi assim, foi durante a pandemia, a gente meio que, eu pelo menos dei um pouquinho uma afastada. Eu sempre ia visitando as igrejas, mas sempre eu ficava, pronto, basta eu ir de vez em quando, vou adorando ao Senhor, enfim, vou numa igreja, vou tendo oportunidade. Até que quando realmente me deram uma oportunidade para louvar o Senhor, os meus olhos encheram de lágrimas, aí eu percebi que, tipo, não dá para se afastar da presença do Senhor. E eu me emociono, porque não tem como. O filho, quando ele é chamado, quando ele adora em espírito e em verdade, não tem como sair da presença do Senhor. Não Aleluia! tem. Verdade. Aleluia! Aleluia! E dali para lá, Dali para cá, pra lá, só pra frente. glória a Deus. E você, Luana, como foi? Meu Deus. Olha, eu passei assim muitas coisas na minha vida, muitas coisas mesmo que me fizeram entender o propósito de Deus para mim. Como eu falei para você, eu lá para os meus 15, 16, 17 anos, né? Eu tive uma depressão muito grande, e aí eu descobri também uma doença, que foi a fibromialgia, na época. E naquela época eu já louvava o Senhor, as pessoas já me convidavam, os pastores já me convidavam para ir para a igreja, para louvar em congressos, eu já louvava, eu praticamente rodava com meu pai aí em Portugal, em Lisboa e região, adorando ao Senhor. Mas assim, quando eu fui entender mesmo o que realmente Deus queria para minha vida, porque eu várias vezes me questionei, eu falei assim, será que realmente é isso que o Senhor quer para mim? Não é à toa que eu meio que distanciei dos propósitos de Deus, né? Eu segui para outros caminhos. Eu fiz faculdade, eu fiz vários cursos, eu deixei um pouco assim as coisas de Deus do meu ministério de lado. Não saí da igreja nem nada, mas deixei as coisas de Deus meio que de lado. Eu coloquei outras prioridades, né, à frente do meu ministério. E eu fui entender isso faz também pouco tempo. Foi antes mesmo da pandemia que eu fui entender que realmente aquilo que Deus tinha para mim. Porque Deus, ele sempre falava comigo. Eu sabia que Deus tinha um chamado na minha vida. Entende? Mas assim, o despertar de Deus, assim, para falar assim, Luana, vamos lá, coloca a mão na massa, foi mesmo, já faz mais ou menos uns 4 anos. Uns 4 anos atrás. Glória. Que eu tenho mais me dedicado ao meu ministério. Porque antes mesmo eu louvava nas igrejas tudo, né, quando tinha oportunidade, que nem meu irmão, mas não tinha assim focado no meu ministério, naquilo que Deus realmente é, sempre quis para mim. Então eu tive que passar muitas coisas para me poder chegar onde que eu tô agora. Por isso que a gente fala, e às vezes eu converso com os jovens e eu falo assim, não deixa chegar nesse ponto também, porque eu tive que passar um pouco no sofrimento, assim, no deserto, para poder chegar onde que eu tô aqui hoje. Não foi fácil, mas Deus tem me sustentado. Passei por mesmo muitas coisas. Ô, E eu acho que Luana, foi isso mais ou menos. Luana, Sim.
você se sentiria confortável em dividir um pouco conosco um testemunho que você já dividiu comigo por não ter ouvido a voz do Senhor e ter casado e ter passado? Por quê? Eu, como terapeuta, eu cuido de muitas jovens acima de 20 anos, principalmente. E jovens entre 20 a 27 anos têm me procurado justamente por não estar ouvindo a voz do Senhor e quando se pega num poço e aí não conseguem, e aí é onde eles procuram terapeuta, principalmente uma terapeuta cristã. Quando sabe que eu sou uma terapeuta e pastora, para elas fica mais fácil dividir alguns segredos, né? Porque sabe que é âmbito espiritual também vou poder ajudar. Você gostaria de dividir esse testemunho para essas vidas que vão ouvir, né, esse vídeo? Esse vídeo ele vai ficar para milhares de pessoas. E tem muitas jovens que quando estão meio perdidas, e jovens também, homem e mulher, né? Eu acho que homem também às vezes se pega, né, no momento assim. Então, para esses jovens que às vezes não têm certeza será que é a voz de Deus? Será que não é? Será que é impulsionamento meu? Será que é decisão minha? Será que não? Quando se pegam assim, como que foi essa sua experiência? Você pode dividir? Posso, senhor. Hoje eu estou preparada para compartilhar Amém. aquilo que Deus fez na minha vida. Foi um momento muito difícil, né? Foi assim, eu com 17 anos, é aquela coisa de adolescente, né? De jovem que quer ultrapassar as coisas muito rápido. E então eu estava nesse período de depressão da minha vida e eu conheci esse rapaz, né? E infelizmente, pronto, né, não deu certo, né? Nosso relacionamento, porque não era um relacionamento direcionado por Deus na minha vida, né? E, e eu conheci ele e acabei assim entrando num buraco, vamos se dizer assim. Porque foi sem a direção de Deus, né? Sem a permissão de Deus, sem a direção de Deus, sem a permissão também dos meus pais na época, né? Meus pais eram contra Ô, Luana, esse só um relacionamento. minutinho. Tá indo barulho da outra sala para vocês aí? Um pouquinho só, Tá? mas não. Mas não atrapalha. Mas Não não tá atrapalha. atrapalhando? Ah, senão eu Não. ia pedir para eles falarem um pouco mais baixo. É que a casa tá um pouco cheia. Pode continuar. E, e aí eu conheci, né, essa pessoa e a gente compartilhava a mesma fé, eu e ele, só que a gente não era um pro outro, vamos se dizer assim mesmo. Era uma pessoa que me fez assim muito mal, infelizmente, né? Você percebeu no namoro, no noivado, percebeu? Não deu tempo nem de perceber, nem Como de conhecer, foi? porque eu já ultrapassei. Eu conheci ele, demorou uns 3, 4 meses, eu já casei. Tá, tá. E aí mesmo, mas tinha sinais e você não teve tempo para nada, porque 4 meses foi pouco tempo, né? Realmente é Sim. pouco tempo. Tinha sinais, assim, que hoje eu entendo, porque naquela época eu era adolescente, né? Eu era uma criança, assim, então eu não conseguia entender. Mas, assim, hoje, se eu fosse analisar, Deus já estava me dando sinais. Tá. Desde o início. Quais os sinais para a gente ajudar esses jovens? O que você A percebeu forma. que, assim, apesar de serem, por quê? Eu tenho um testemunho parecido também, que era da mesma fé e não era nada daquilo. Então, assim, apesar de serem da mesma fé, quais foram os sinais que você falou? Não, tem uma coisa errada aqui, não estamos andando, não estamos na mesma caminhada, não. Primeiro de tudo, era a minha indecisão. Eu acho que quando as coisas é de Deus, e Deus deixa claro para você. Tá. Quando você tem dúvida, você tem que parar e tentar entender. Ou será que é de Deus? E eu tive dúvida até o final. Eu tinha dúvida. Não é à toa que eu perguntava para as pessoas, e as pessoas realmente falavam para mim: não, Luana, não é para você, não é para você, não é para você, não é para você. Só que, pronto, eu acabei mesmo passando por isso. Aí esse foi o primeiro sinal que Deus já colocou no meu coração, né? O segundo sinal que eu percebi era essa pessoa ele veio de uma família muito atribulada, de pais
assim, a história dos pais dele era de já teve agressão, traição, e já veio de um contexto também de drogas. Então, já era algo assim mais assim complicado que hoje em dia parece que não. Parece que não, mas interfere sim. Interfere sim. Você tem que ter uma vida, ó, para você relacionar com uma pessoa que tem um passado que lá atrás de, de drogas, de agressão, de qualquer outra coisa, você tem que ter uma mente muito firme, você tem que ter um posicionamento muito forte perante o Senhor. Porque, querendo ou não, o inimigo, ele trabalha nisso. E se a pessoa não for liberta totalmente, aquilo vai atingir a sua vida. E acaba atingindo você também, a pessoa que está dividindo a caminhada com aquela pessoa, né? Então, isso também já Deus já me mostrou. Hoje em dia, tipo assim, eu consigo analisar aquilo que Deus estava querendo me mostrar. Depois, a falta de desorganização. Era uma pessoa muito desorganizada. Parece que não, mas você que é psicani, Analista, não sei a palavra, analista, pronto. É, doutora. psicanalista. É, não, isso. Você sabe que a organização influencia muito, né? Muito. Começar E e porque terminar, Deus é, né? Deus ele gosta das coisas organizadas, né? Organizada. E era uma pessoa também que era uma pessoa que ele tinha assim um humor assim um pouco, uma hora Bipolar, tava bem, outra hora tava mal, outra hora assim mudava muito assim, né? provavelmente era O Gucci, bipolar, né? sim, Ou tinha O Gucci transtorno de conheceu. personalidade. Sim, Uma das coisas. é, mas também era uma pessoa também boa, assim, sabe? Só que uma pessoa que realmente precisava de ajuda, e eu também não sabia lidar com isso, porque eu era muito nova, eu não tinha estrutura nem emocional, primeiramente, e nem espiritual para estar entrando num E quando você relacionamento, né? percebeu assim, não foi de Deus, o que que eu fiz? Ah, foi logo no início. Logo no início, porque eu já vivenciei, infelizmente, pornografia, né? É, Aí eu já entendia que não era da parte do Senhor. O comportamento em casa, as coisas que acontecia, né? Era briga constante, e era brigas era um relacionamento muito tóxico, porque da minha parte também, eu também, como não tinha sabedoria, também eu era muito explosiva. Aí eu não conseguia ficar quieta diante das situações, às vezes, porque tem situações que Deus manda você parar e ficar quieta e colocar diante do Senhor. E eu não sabia lidar com isso. Então eu não conseguia ficar calada e nem ficar quieta. Eu já reagia logo. Não pensava, não procurava entender a vontade do Senhor. Não pedia a direção de Deus. Eu já agia no impulso, né? E aí acabava que virava uma bola de neve, e quando ia vai ver, quando já estava uma coisa pior que a outra, já tinha outros problemas, entrava e já entrava pessoas também, e já era uma confusão. Mas eu fui entender isso logo no início. Tinha mais ou menos um ano de E quando você relacionamento que eu fui decidiu entender. encerrar essa etapa na sua vida? Depois de 7 anos. Nossa, meu Deus do céu. É tempo, hein? É prova, hein? Vamos falar a verdade? O que que foi que você falou assim, basta, chega e teve força? Porque tem muitas mulheres que passam por abusos seríssimos, seríssimos. Eu já salvei mulheres de estar com o revólver na cabeça. Já salvei mulheres de estarem com faca no pescoço. Então eu sei que tem mulheres que passam por abusos seríssimos. E essa mulher, às vezes ela não tem força. Ela não consegue sair daquilo. Ela não consegue. Às vezes, assim, o psicológico dela já tá tão, mas tá tão já tomado pelos excessos de abuso que ela não consegue ter iniciativas. Precisa de alguém. O que que aconteceu com você? Porque depois de 7 anos, você com certeza já estava com uns excessos de traumas. Com certeza você já tinha alguns bloqueios. Aquela coisa de eu sei que eu preciso, mas eu não sei nem como fazer. Sabe como fazer, mas os traumas e os bloqueios não conseguem direcionar isso. Como que foi, né, que você conseguiu sair disso? Eu não conseguia, assim, eu não conseguia enxergar que eu era uma pessoa triste. As pessoas chegavam para mim, meus pais falavam isso para mim.
As minhas amigas falavam isso pra mim, assim, os colegas de trabalho, que eu era uma pessoa muito triste, que eu tinha um olhar triste. E eu não conseguia enxergar isso, pastora, porque eu estava vivendo numa prisão, só que eu estava cega. Cega mesmo. Eu estava, assim, dependente emocionalmente. Eu não era feliz, mas eu não conseguia sair daquilo. Eu não conseguia, era um ciclo. Era uma coisa assim, Deus me mostrava tudo para mim sair. Falava assim, eu tô te dando oportunidade. Deus falava literalmente, olha, eu tô te dando oportunidade para você sair disso. E eu não conseguia sair. É, era uma bola de neve mesmo. Era uma dependência emocional, eu tinha. Eu tinha medo de não conseguir seguir em frente. Eu tinha medo de outras pessoas não me aceitar, porque como eu vim de um lar cristão, eu achava que se eu me divorciasse ou se eu separasse, eu estaria em pecado ou estaria assim. é, Claro que sim, né? Que quando a gente divorcia por coisas banais, realmente Deus não se agrada, né? Isso é bíblico. Mas assim, eu tinha motivos para me separar, né? Sim. Biblicamente falando. Tinha um respaldo, né? E só que eu não consegui. Deus realmente me deu oportunidade. Não foi uma vez, não. Foram várias vezes. Meu irmão tá de prova nisso. A minha família tá de prova disso. E só que eu não conseguia. Eu consegui foi quando eu estava realmente no fundo do poço. Eu lembro que eu trabalhava até de madrugada, né? Meu trabalho ia até madrugada. E eu saí do meu trabalho e eu não fui para casa. Eu fiquei dentro do carro. E ali eu fiz uma oração para Deus. Eu literalmente gritei dentro do carro. Gritei. Era mais ou menos, eu fiquei dentro do carro da meia-noite até umas 4 horas da manhã, orando a Deus. E eu era um pedido de socorro. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Ou o Senhor muda a minha situação, ou daqui a um tempo não vai ter Luana mais aqui. Não vai ter mais Luana aqui na Terra. Eu falei para Deus, eu falei assim, eu já não aguento mais viver isso. E os meus pais não sabiam, eles sabiam mais ou menos do que eu passava, minha família sabia mais ou menos porque via muita coisa, né, Mas não sabia a presenciava muita coisa, profundidade, né? Do mas que não tá sabia a na tua alma. profundidade daquilo que eu passava, da dor que eu enfrentava, das coisas que eu passava mesmo, só eu e Deus, ninguém Sim. sabia. Era só eu e Deus, né? E eu literalmente fiz essa oração. E eu falei assim, eu gritei mesmo dentro do quarto, eu gritei, falei, Senhor, não aguento mais, me tira dessa situação. Me tira, me muda essa situação. Faz alguma coisa, porque eu não tô aguentando mais. Eu literalmente cheguei no fundo do poço. Eu já estava com começo de pânico. Eu chegava no meu trabalho e não conseguia trabalhar. Eu ficava apavorada quando eu via as pessoas, assim. É, Me dava uma sensação muito ruim. Eu Provavelmente já estava nesse você já estava nível. na depressão grau 3 já. É, Grau eu 3 já dá estava síndrome do, mesmo. do pânico, dá pensamento suicida, É, dá várias eu já coisas. estava nisso. Eu já estava nisso. Não tinha, eu já não cantava mais. Já fazia. Nesse período, quando eu entrei, já fazia 3 anos que eu tinha praticamente quase abandonado o meu ministério. Quando eu falo assim, eu cantava na igreja, né? Mas Aham. assim, quando eu tinha oportunidade. Não porque eu tinha, assim, aquela vontade de cantar. Já não tinha mais vontade de cantar. Eu estava matando mesmo meu ministério, matando todos os meus sonhos. Eu estava mesmo no fundo do poço. Eu cheguei mesmo no fundo. E, e aí foi depois dessa oração, Deus mudou a minha vida assim. Mudou tudo. Tudo, 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 tudo. Depois dessa oração. Foi Foi assim, rápido? foi muito rápido. Foi Como muito rápido. foi a experiência? Foi questão de meses. Conta a Foi benção, questão de porque meses. agora a gente vai ouvir a benção. Foi questão de meses. Aí foi quando a gente até fez a última vez que a gente foi em família, a gente fez uma viagem em família. A gente foi pro Algarve, não sei se o Guti lembra dessa viagem, né? Que tava ainda a irmã Teresa, ainda estava viva. A gente fez essa viagem e Deus tinha me dado um sonho. E esse sonho vinha como se fosse um tsunami em cima de mim e eu empurrava essa pessoa. Literalmente eu empurrava assim, com as minhas mãos. A onda batia nas minhas costas e eu empurrava essa pessoa. E, Amém. e ali eu entendi, aí eu acordei e eu entendi que eu ia passar um processo. Eu ia passar um processo muito grande. Entendi. E ali Deus já falou comigo. Já acordei com aquele pressentimento e Deus falando comigo: olha, você vai passar um processo, mas é para o seu bem.
E, e aí, do nada, essa pessoa chegou pra mim e falou que não queria ficar mais comigo. Que não queria ficar mais comigo, que não me amava mais, que não sentia mais vontade de estar comigo, que só sentia um carinho. E, e ali a gente se separou, né? Só que eu ainda, nesse período, eu ainda achava que tinha solução, né? Porque eu não quis um relacionamento para ser destruído. Eu nunca quis para entrar no relacionamento para ser destruído, né? Eu não lutei 7 anos para ser jogado fora, Sim, né? sim, Então, assim, e tudo tinha uma questão também no mundo espiritual, né? A minha, a minha aliança com Deus, né? sim, Primeiramente. sim. E, e eu não entendia isso. Aí, nisso, pronto, a gente se separou. E eu lembro que teve e só que daí eu já tava, né, eu já tava na depressão, e aí eu afundei mesmo. Aí eu afundei legal. Aí eu não queria sair, não queria comer direito, eu só ficava chorando, não queria cantar. Aí teve um dia que meu tio chegou pra mim e falou assim, né, meu tio Alexandre, que você conhece, falou assim: Luana, fia, que ele chamou de fia, vamos na igreja, vamos cantar? E eu lembro que eu falei assim, tio, eu não quero sair do quarto, não quero cantar, não quero ver ninguém. Aí ele falou assim, aí ele insistiu. Só sei que eu levantei, coloquei um casaco, tava bem frio, tava inverno, coloquei um casaco assim, saí e fui na igreja. Quando eu cheguei na igreja, o pastor, é uma igreja que eu não conheço, né? Não conhecia, nem eu não conheço o pastor. Até hoje, não me pergunto, eu nem sei o nome do pastor. Só sei que eu cheguei na igreja, já estava na metade do culto, já estava entrando para a pregação, e o pastor fez uma oração, chamou lá na frente, o pregador chamou lá na frente, e aí ele falou assim: Você, moça, olha, Deus tem um ministério muito grande na sua vida. Deus tem pressa do chamado que Deus tem para sua vida. E se você não fazer aquilo que Deus tem para você, Deus vai cobrar de você no último dia. Falou assim. E Deus manda te dizer que você vai passar uma decepção muito grande. Mas sou eu, Deus, contigo. Falou assim. Eu não te sustentei até hoje. Não se preocupa com comida, não se preocupa com roupa, não se preocupa com nada, porque sou eu, Deus, que vou te sustentar. E aquilo que você vai passar, através daquilo que você vai passar, você vai ajudar muitas pessoas. Porque Deus tem uma obra muito grande na sua vida. E quando Deus usou esse pastor, o meu tio é testemunha dessa promessa, né? Desse recado de Deus, eu na hora já sabia o que era. Deus já falou para mim, né, que eu ia passar, né, esse processo na minha vida sentimental. Então Deus já confirmou para mim. Na hora mesmo. Porque assim, quando as coisas é de Deus, Deus já confirma logo para você. Isso, Deus não te deixa com dúvida. isso. Deus não te deixa com dúvida. Mas a pessoa tem E eu que já sabia. ter um ouvido audível ao Espírito Santo, né? E é isso que às vezes as pessoas não entendem, né? Que a gente precisa ter a sensibilidade de que não, é o Espírito Santo que está falando comigo, vou obedecer, né? É. E aí eu entrei, daí pronto, já saí dali já com uma paz no meu coração. Por mais que, por mais que a situação estava difícil naquele momento, eu já sabia que Deus tinha me direcionado, que era da permissão do Senhor, né? Que eu estava passando tudo aquilo. E aí, quando eu voltei para casa, naquela mesma semana, eu e essa pessoa, a gente teve uma conversa mesmo definitiva. E realmente essa pessoa falou para mim assim: Olha, não te amo, não quero ficar com você. E, 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 e é isso. Aí eu falei assim: Ok, então. Naquele momento eu ajoelhei, eu dobrei meu joelho, eu lembro que eu dobrei meu joelho e eu entreguei nas mãos do Senhor. Eu falei: Senhor, até aqui eu, eu lutei, eu tentei, mas daqui em diante tá nas tuas mãos. E, e desde então, o Senhor mudou a minha vida totalmente. Eu passei mesmo um processo assim que eu falo assim doloroso, porque eu vivenciei um relacionamento muito tóxico. Assim, era briga constante, era insultos constante, era desconfiança, era falta de carinho, né? Não tinha assim aquele carinho genuíno que hoje eu vivo, sabe? A paz que hoje eu vivo no meu relacionamento, no meu casamento. E, né?
Assim, hoje eu vivo algo totalmente diferente. Porque, assim, quando é de Deus, ele te traz paz, ele te traz segurança, traz respeito, traz respeito, traz, como é que fala? Companheirismo. Eu não, por exemplo, o meu ministério, ele não ia para frente. Pastora Vanessa, não ia. Toda vez que eu queria gravar uma canção, ou queria fazer alguma coisa, tinha um bloqueio, Um impedimento. um impedimento, assim, muito grande. Sempre acontecia alguma coisa. Né? E naquela época, eu recebi ainda, eu fui líder de jovens, né? Eu tinha começado com o Ministério de Jovens naquela época, e não foi para frente. Literalmente, assim, foi meses, acabou. Porque na minha casa não tinha paz. Eu vivia um tormento na minha casa. Infelizmente, era uma tristeza. Assim, quem via eu sorrindo não sabia como é que eu estava por dentro. Por desobediência, porque Deus, ele tinha falado para mim. Eu lembro que durante esse tempo, eu fiz uma campanha somente eu e Deus. Um propósito eu e Deus, que eu queria uma resposta de Deus. E eu falei, Senhor, será que eu errei? O que eu fiz para estar passando por isso? E Deus literalmente falou comigo. Eu escutei mesmo a voz de Deus. A voz de Deus falou assim para mim assim: filha, você foi desobediente. Desobediente, Deus, porque você não esperou. Você se precipitou. meu Deus. E, e literalmente eu passei mesmo. Eu fui desobediente, eu passei por cima da vontade dos meus pais, né? Eu não honrei, infelizmente, eu não honrei pai e mãe, né? Graças a Deus, o meu irmão, ele não passou o que eu passei, porque meu irmão, ele é diferente, ele foi diferente. Ele tem sido diferente, né? E eu, infelizmente, eu fui desobediente. E então eu paguei o preço. Infelizmente, paguei o preço, né? Foi assim mesmo como se fosse uma situação sabe, do filho pródigo, mas assim, diferente, né? Aham. Diferente no contexto. Foi mesmo na questão emocional. Passei por cima daquilo que Deus tinha para mim. Não era o tempo. É. Não era o tempo. Aquele tempo era para mim se aprofundar com Deus, era para mim buscar a presença do Senhor, era para mim estudar, era para mim brincar, ter outras coisas e depois pensar no relacionamento, depois amadurecer primeiro, para depois querer um relacionamento, né? Só que eu não entendi aquilo, porque eu queria tapar assim, amenizar aquela solidão que a depressão estava me dando naquele momento. Sim. E eu não tive também como é que fala? Uma instrução, um ensino. É, porque eu vim também de uma geração mais rígida na igreja, né? É. Tinha aqueles tabus de falar sobre depressão, de falar sobre Tudo relacionamento, era de falar demônio, sobre né? Tudo era isso, demônio. tudo era Não demônio. tinha cada coisa na sua casinha, não. Isso é físico, isso é É, espiritual, isso é alma, isso é mental. é, Não tinha. assim, eu passei por situações que, por exemplo, eu não podia ter relacionamento assim de amizade com um rapaz, que já era outras coisas, sabe? É. Então eu vim dessa fase assim da igreja, que hoje em dia, graças a Deus, os jovens hoje em dia nas igrejas tem muita palestra, cursos, É. né? Hoje em dia é diferente, graças a Deus. Mas na minha época, infelizmente, eu passei por essas coisas. E que fez com que eu tomasse decisões, eu acho que muita menina da minha idade, pessoas que sofreram a mesma coisa que eu, passaram por a mesma coisa que eu. Sim, sim, é verdade. E, e às vezes hoje em dia nem tá na igreja por conta disso, né? É. Desacreditaram, perderam a esperança mesmo, né? Porque Perderam. realmente se sufocaram, E sabe o né? Com tanto. que eu acho também? Ah, Que, dando aqui uma opinião sobre esse assunto, muitas das vezes a gente tenta curar algo ou preencher algo em outra pessoa, buscar outra pessoa para preencher algo na gente. sim, Onde a gente vê claramente na palavra do Senhor, eu não vou lembrar o versículo, o capítulo agora, mas que fala que Jesus é a palavra e crendo nele, verdadeiramente serás liberto. Então, assim, se você só é preenchido com o Espírito Santo, é com Jesus, é com Deus, é buscando a palavra, é você se entregando ao Senhor, e não é em outra pessoa. uhum, Porque se você esperar no Senhor, as coisas acontecem no seu tempo sim, devido. E eu acho que, e juntando com isso, com essas provações,
Tem um versículo que eu gostaria muito de ler, que já está na minha cabeça já tem mais de uma semana, que é lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 3, que diz assim: O crisol é para a prata, e a fornalha para o ouro, mas o Senhor é o que prova os corações. Ou seja, o crisol é um recipiente onde se derrete a prata, para transformar ela naquela joia de valor, pronto, esse material de valor. Pronto, é a fornalha para o ouro. E o Senhor é que prova os nossos corações. E muita gente acha, às vezes, na cidade, ou é um pouco revoltado com essas provações e não entendem que simplesmente essas provações é para nos moldar. E para a gente tirar tudo aquilo que é impuro. Olha, nossa, Rebequinha Sofia. Que lindo, gente. Mas pronto, basicamente é isso, porque assim, o Senhor não é que a gente está vivendo num jogo e o que o Senhor está simplesmente se divertindo em misericórdia com as nossas provações, não. As provações vêm para a gente se moldar e para a gente ter valor e para mim a gente se valorizar de alguma forma. Então a gente tem que estar sempre buscando ser preenchido somente pelo Espírito Santo e não por outra pessoa. Porque buscar pelo reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. É um acrescento e não é um preenchimento que só vem do Senhor. Luana, é isso mesmo. Nós estamos falando de duas gerações diferentes, né? A sua e a do Elias. E a do Elias a gente já entra numa geração onde os jovens se comunicam mais, onde os jovens eles têm mais liberdade de expressão e dizer não, não é isso. O irmão entendeu errado, a irmã entendeu errado. Na geração da sua, da minha para trás, isso não existia, né? Da nossa para trás. Isso não existia. A comunicação dentro da igreja hoje entre os jovens é muito mais aberta e às vezes a gente vê até que é até mais produtiva espiritualmente, porque a gente vê jovens incentivando jovens numa linha correta, não numa linha religiosa, mas numa linha correta, porque a gente veio de uma geração aonde sobressaía demais a religiosidade. E foi aonde você chegou no fundo do poço que chegou. Aonde você chegou no histórico, que se não fosse o excesso da religiosidade, você não teria chegado com certeza. Não teria. Talvez você até teria experimentado uma coisa ou outra ali, mas chegado ao fundo do poço como chegou, se tivesse um diálogo espiritual, amadurecido na palavra, pessoas espirituais de fato em Cristo e não no excesso da religião, não teria acontecido com você. E como você disse, muitas jovens passam e passaram pelo que você passou. Como que foi quando o Senhor tirou esse histórico da sua vida e agora o Senhor vem e te traz uma realidade nova? Que hoje o Senhor te deu dupla honra. Que hoje você é casada e tem uma herança aí. Você pode dividir Olha, divide também olha, conosco, porque veio tudo junto, né? Veio o casamento, veio a herança e veio a gravação do clipe. Veio tudo assim. O Senhor deu dupla honra mesmo. Dupla honra mesmo. E olha como é diferente. Antigamente, ela que apressou. Eu tô dizendo, tipo, as pessoas do relacionamento que apressaram. Agora não. Aconteceu tudo rápido, mas foi no tempo do Senhor. É diferente. Olha como traz paz. quando, quando eu saí daquilo, né, daquele relacionamento, eu, como como é que eu vou dizer assim, eu passei por uma fase, né, a gente fala que é os lutos, né, tem um luto, né, tem várias fases, e, e eu lembro que Deus arrancou tudo daquilo do meu coração, porque antes eu falava, eu não conseguia falar, eu só chorava. E aí eu entendi quando Deus, porque eu lembro que um pastor chegou para mim, daqui do Brasil mesmo, ele ligou e ele falou para mim assim, Luana, e eu não sou muito de entrar no Messenger, né? E eu entrei e eu vi a mensagem dele, ele falou assim, Luana, preciso falar urgente com você. E eu falei, nossa, o pastor Célio quer falar comigo e tal. Aí ele me ligou e ele disse assim para mim assim, olha, fez uma oração, ele falou, preciso fazer uma oração para você. E início da oração, Deus deu uma visão para ele. E ele falou assim, Luana, eu vejo uma pérola e uma mão sendo... eu vejo uma mão lapidando essa pérola. E aí ele falando assim para mim, ele disse para mim assim, olha,
essa pérola é você. E Deus está te lapidando. Só que Deus manda te dizer que Deus abençoa essa nova fase da sua vida. Ele falou assim, Deus está te abençoando. Deus manda te dizer que é para você ficar em paz. E aí, depois disso, eu lembro que o Leandro apareceu na minha vida, né? Que é meu marido. E foi uma coisa assim, muito, muito de Deus, porque ele é diferente. Ele me trata diferente. Isso eu posso falar com certeza. Ele é um homem assim, realmente de Deus. Porque ele me mudou. É, assim, muitas coisas da minha vida, da minha personalidade, com ele, eu não consigo, às vezes assim, né, que eu sou muito explosiva, né? E, e às vezes, assim, ele me traz, ele me molda diferente, ele me faz ser uma pessoa diferente. Ele fala assim, às vezes, quando eu tô estressada ou quando eu tô chateada com alguma coisa, ele fala, gatinha, não é assim, é desse jeito. O Guti até sabe. É assim, ele O tem, jeitinho né? dele. É. E é o jeitinho dele, assim. Traz o E eu descanso pro lembro, relacionamento, né, Luana? É é, diferente, né? é, é diferente. E, e eu lembro que quando a gente se conheceu, eu falei para Deus que eu queria, assim, se eu tivesse uma oportunidade, falei com Deus antes de conhecer Ele, que se Deus te desse uma oportunidade de eu ter uma família, eu ter uma família, e porque sempre meu sonho foi ter uma família, né? Eu nunca desisti de ter uma família. E eu falei com Deus, eu falei que eu queria fazer as coisas diferente, assim, eu queria ser diferente daquilo que eu fui quando na minha adolescência, né? E eu realmente tentei fazer tudo diferente dessa vez. E aí eu fui e eu lembro que eu já era líder de jovens, eu já era líder de jovens e não era líder de jovens ainda, não era líder de jovens ainda, estava nos jovens, era no ensaio dos jovens, e era numa sexta-feira, e eu lembro que antes de eu sair da igreja, Deus usou a missionária Yara, se ela estiver assistindo aí, A e ela, Yara. Deus, Tá aí, a Yara. Dá um missionária oi Yara, se tiver aí, Yara. e Dá um livro pra ela. E, e ela falou assim: Luana, eu vejo você casando, eu vejo você tendo um filho, e eu vejo você indo para outro país. E, e realmente, eu falei amém. E ali no início ninguém sabia, mas ele já tinha me pedido em casamento, né? Eu já estava noiva, e só que eu não tinha ainda comentado com ninguém. Eu já estava tratando das minhas coisas para o casamento, né? Só que nesse período do noivado e do namoro, Deus me confirmou tudo. Deus foi me confirmando. E foi trazendo paz para o meu coração. Eu não tive dúvida. Quando conheci o Leandro, eu já sabia que o Leandro era a pessoa para mim. Era a pessoa que Deus tinha preparado para mim. No namoro. Porque. Só que já fui diferente, né? Eu esperei, eu conheci ele, eu namorei, eu conheci a família dele. E, né, eu tentei entender ele melhor, compreender os gostos dele, o que ele, né, a personalidade dele. E ele é a mesma coisa comigo, para a gente poder ter uma família, né? E assim foi diferente, e ali eu entendi que ele era para minha vida e que Deus tinha colocado ele na minha vida, porque tudo começou a fluir. O meu ministério, igual na igreja, eu consegui fazer a obra do Senhor, né? Eu consegui trabalhar na obra de Deus. Depois veio o meu hino, né? Eu consegui gravar essa composição. Essa composição o meu pai já me deu já faz tempo. Eu já tinha começado ela em 2019, trabalhar nela. Eu 2018, lembro, Luana, 2019. que quando eu fui pregar, acho que no Congresso dos Jovens, eu acho que foi assim que eu conheci vocês. Foi. Que eu fui pregar no Foi. Congresso dos Jovens da igreja. E Deus te usou ainda para falar comigo. O que Deus usou? Eu É. só lembro, sabe do quê? Eu só lembro de você sentindo muito poder de Deus. E do Elias também. Eu tava do lado Eu lembro ouvindo e dos testificando tudo. dois, que é a hora que eu falei, todos os jovens, venham pra frente que vocês vão orar um pelo outro. Eu só lembro disso. Foi. Vem aqui, vocês vão orar um pelo outro agora. Vocês vão ser profeta um na vida do outro. Só lembro disso. Da E, pregação, o que eu lembro nítido é só disso. E aí eu lembro que vocês começaram, eu só lembro de assim, outros jovens também. Eu acho que quase todos os jovens ali, naquele congresso,
foram renovados sentindo o poder de Deus. Mas eu lembro muito de vocês sentindo o poder de Deus. Eu lembro muito disso. Eu acho que o meu irmão lembra, né? Acho que você lembra melhor que eu, né, Guti? Lembro. Do que O Deus quê? Deus usou, né, ela para falar comigo. Falou do chamado, falou que o passado também ficou pra trás, que uma nova história ia acontecer. E eu tava do ladinho chorando, eu sou chorando, todo momento eu tô chorando. Eu Lembrei. tava do lado Peraí, atrás, lembrei. testificando Nossa, cada é tão palavra. nítido o seu testemunho que você falou. Você já era para estar num outro patamar. O Espírito Santo usou para Foi, falar com que já era você. pra ter acontecido. Já era para ter acontecido, mas a sua desobediência não deixou acontecer, não foi? Algo Foi, assim? Foi. foi. É Mas verdade, é realmente verdade. A gente está foi isso. conversando, mas lembrando. Mas realmente foi isso daí. E infelizmente, né, então jovens que estão ouvindo aí o testemunho, ouça a voz do Espírito Santo de Deus, não faça as coisas de Deus, não toma decisões precipitadas, sem a permissão de Aí, Deus, sem o Aí, a consentimento paz, de Deus. Senhor, aí, ó. A paz, Yara. Senhor, Manhara! A gente tava falando de Vou você. chamar você para testemunhar aqui também na live, viu, Yara? Se prepare. E aí, Deus pegou você preparando as coisas do noivado, do casamento, já estava noiva. Já tinha feito em 2019 esse louvor, que é Já. lindo, E lindo esse louvor. esse louvor é essa composição do meu pai. Ah. Deus deu para ele Paz em do Senhor, 1900. Eugênia. Minha amiga de nunca dá só. Vai Eugênia e ser. eu já se conhecem uns 20 pra lá anos. A paz do Senhor, querida Eugênia. Dá passeio pro Wagner, pros meninos, pra todos aí. A Diga, paz do Luana. Senhor. E Deus deu essa composição para meu pai já em 1900 e alguma coisa, acho que 1999, se eu não me engano. Ah, Só que meu pai, eu lembro que quando meu pai, eu lembro não, ele que me diz, né, que quando ele gravou essa composição, ainda veio a Gisele Cristina, ela quis comprar essa composição. ah, Só que Deus não permitiu meu pai vender essa composição. E, e aí meu pai disse que Deus sempre falou para ele que essa composição eu tinha que gravar. Eu tinha que gravar. E aí eu já estava com ela já para gravar antes em 2019, 2018, mais ou menos. Eu já tinha a intenção de gravar, só que as coisas não iam para frente, né? Não ia para frente ainda. E, e aí quando Wesley apareceu, né, da Hope, aí eu tive um despertar. Ele falou assim, Luana, você não quer gravar, tal? Eu falei, olha, eu tenho uma composição que é do meu pai, só que eu já mexi nela, tal. Tá assim, assim, assim. E aí ele falou assim, olha, me manda que a gente vai ver isso. Eu vou estudar e falo alguma coisa pra você. Eu disse, tá bem, amém. E aí eu lembro que nesse período ainda, nesse período que eu tava conversando com ele tudo pra mim gravar o Espírito Santo, essa composição, aconteceu muita coisa na minha vida. Aconteceu muita coisa. Deus foi usando as pessoas para falar comigo, usou você, usou a irmã Yara, usou pastores para falar que Deus tinha um projeto na minha vida, uma obra muito grande, que Deus estava abençoando, que era para me continuar fazendo a obra de Deus. Tudo nesse período. E fora a tribulação que eu passei, né? Que nesse tempo que eu descobri uma doença na córnea também, fui operada. Tudo tem um processo, né? Às vezes as pessoas acham assim, nossa, igual teve um testemunho esses dias atrás, que foi da Juliana Souza. Ela falou assim, às vezes as pessoas olham a capa, olha só as capas, né? verdade. Mas olha as capas e olha os números, mas não sabe o por detrás da capa, por detrás daquilo que as pessoas vivem, né? Como Porque foi assim, eu escrito o falo pra livro, você, né? As dores da escrita daquele as livro. dores. É verdade mesmo. Eu Porque concordo. assim, o chamado de Deus é dolorido, não é fácil. Não é fácil. A gente passa mesmo um deserto. E eu falo assim, Deus, ele tem me sustentado, porque eu passei muita coisa para estar aqui hoje. Muita coisa mesmo. E também foi por desobediência, também foi.
mas também foi por uma preparação de Deus na minha vida. Porque hoje eu consigo lidar com muitas coisas e eu consigo, às vezes, é, ajudar pessoas. Ajudar pessoas com que tá passando, às vezes, a mesma coisa que eu, ou que tá quase para passar a mesma coisa. E às vezes Deus me usa para aquela pessoa e aquela pessoa depois fala para mim assim: olha, Luana, ainda bem que Deus colocou você na minha vida. Igual eu, antes de eu vir para cá, pro Brasil, né, para gravar Espírito Santo, eu tive isso, eu tava trabalhando, eu lembro que eu atendi uma senhora e, e eu vi que aquela senhora era muito triste, o olhar dela assim muito triste, era diferente assim das outras pacientes que eu estava atendendo. E eu olhei para ela e eu comecei a conversar com ela. E aí ela disse assim para mim assim, ela começou a chorar. E aí ela falou assim, olha, é, meu marido me bate. Eu passo muita coisa na minha casa. E ela é uma senhora portuguesa, né? E ela começou a chorar. E eu lembro que eu comecei a falar com ela. E Deus ali começou a me usar para falar com ela. E aí eu falei assim, eu posso fazer uma oração por você? E aí a gente começou a orar. E ela começou a chorar. E ela disse, olha, ela me abraçou. E ela falou assim, olha, você é diferente. Hoje eu saí daqui diferente. Eu tô me sentindo em paz. E me abraçou várias vezes. E, e às vezes a gente não entende por que Deus permite a gente passar certas coisas. Mas é porque Deus tem um propósito na vida da gente. E a gente não entende o chamado de Deus. Às vezes, assim, a luta vem e a gente pergunta assim para Deus: Senhor, por que eu tô passando aquilo? Mas todo processo, toda dor tem um propósito. Tem um propósito de Deus. E na minha vida não foi diferente. Tudo que eu passei me faz hoje uma pessoa melhor. Hoje eu sou uma Luana Que diferente. forjou. Não só, não só como pessoa, mas também como serva de Deus. Como serva de Deus. Porque hoje eu resisti, hoje eu falo que eu poderia ter pegado as minhas coisas assim no mundo espiritual e ter jogado tudo pro ar e ter desistido. Mas, assim, se não fosse a mão de Deus e se não fosse o propósito de Deus na minha vida, eu não teria, eu teria desistido. Eu teria, às vezes, nem estaria aqui hoje, né? Eu nem poderia ter tirado a minha vida. Porque eu pensei de tirar várias vezes. Mas Deus não permitiu, porque Deus ele tem algo maior. A gente não entende. E eu sou grata a Deus por isso, né? O Elias. Elias, como que foi você, um jovem, né? Para quem não te conhece, eu te conheço muito pouco, mas o pouco que eu conheço, eu vejo quanto você é quebrantado e temente ao Senhor. Um jovem que realmente, assim, não abre mão do Senhor pelos deleites. Os deleites do mundo, até mesmo o seu comprometimento com o Senhor, ele é tão sério, Elias, que a gente vê que você deixa mesmo coisas simples de um jovem de lado. E se for olhar assim, tem pessoas que vai pensar, nossa, mas é um jovem, não tem nada a ver. Mas não, é porque você faz com tanto amor, né? Com tanto amor tudo que você pega para fazer para o Senhor, para o reino do Senhor. Você faz com tanto amor, com tanta dedicação, que daí pode ser algo que jovens da sua idade vão falar assim, mas nada a ver. Ele abrir mão desse futebol, ele abrir mão desse churrasquinho lá, porque ele está com compromisso com isso, com aquilo. Mas é porque você tem ciência da essência daquilo que o Senhor confia em sua vida. E como que é para você, um jovem, né, novo do jeito que é, 20 e alguma coisa, e tá assim na direção do Espírito Santo e tá nítido, e falar assim, não posso olhar para a esquerda, não posso olhar para a direita, o Espírito Santo tá mandando para fazer isso, então é isso que eu vou fazer. E permanecer. Como que é um jovem da tua idade manter o foco e permanecer naquilo que o Espírito Santo de Deus mostra, naquilo que o Espírito Santo de Deus orienta, ficar focado. Porque você é um jovem que jovens da sua idade abrem mão. Fala, não, hoje eu acho que eu não vou participar disso, não, porque hoje todo mundo vai lá pro rolezinho do shopping, hoje todo mundo vai lá pro churrasquinho da casa de fulano. E você não, você é ali sempre focado e sempre bem diretivo
com a responsabilidade que o Espírito Santo de Deus coloca nas suas mãos? Foi assim, desde criança eu participo da igreja. Eu entrei no Ministério de Louvor, eu tinha 15 anos. Então, eu sei o que é responsabilidade na obra e eu sei também o que é desejar o que está fora. Porém, o desejo de Deus meu desejo por Deus é muito maior que isso. Amém. E quando eu notei, quando eu contei há um tempinho atrás, no início da live, quando eu percebi o que eu estava deixando de lado e o quanto isso era importante para mim, eu não quis mais largar nunca. Porque é só isso que faz Aleluia. sentido para mim. E às vezes a gente fala assim, às vezes é difícil, é difícil passar por. É difícil sim, mas é um fardo que eu. Um fardo é leve, né, pro Senhor. Mas é uma cruz que eu carrego com gosto. E para mim se torna fácil. Para mim é fácil ir na casa do Senhor. Para mim é fácil servir o reino do Senhor, porque é o que eu amo fazer. Então, para mim, quando você falou meu chamado é servir o Senhor. Aleluia. Meu chamado é servir a Ele, porque eu não vejo sentido não fazendo outra coisa qualquer. Então, quando eu vi que eu tava quase, mas Deus teve misericórdia e graça. Quando eu tava quase saindo, eu falei, não, não posso. Vou manter o foco até o final. E, vou ser muito sincero, testemunhos são tão edificantes na nossa vida que a Luana foi um testemunho pra mim, na minha vida. Tipo, não que Deus permitiu que ela... Sim, Deus permitiu que ela passasse por muita coisa, mas porque eu me vejo muito nela. Amém. E aprendo com ela, aprendo com os meus pais e todas as histórias à minha volta eu sempre pego como aprendizado para mim. O que fizeram, o que poderia não ter sido feito, o que poderia ter sido feito, o que vai mudar se eu não fazer isso. E eu sempre fico estudando as pessoas, estudando as histórias delas, os testemunhos dela e adaptando para minha vida, porque é assim que a gente aprende. Glória a Deus. Se a gente está num ciclo até que é muitos pronto, dizem pronto ser hereditário, etc. Se você está nesse ciclo, quebra isso, busque no Senhor, porque Ele é a verdadeira libertação. Então, quebra todo o ciclo do maligno que cai por terra agora, porque pega essas histórias que tá aí na tua família e quebra e cai por terra e tem a ousadia e a autoridade do Senhor para dizer, tá quebrado em nome de Jesus, eu vou fazer diferente agora. Porque a minha história não é a história do meu pai, não é a história da minha tia, não é, é a minha história com o Senhor. Aleluia. Então Glória é a Deus. isso, é manter o foco sempre em frente. E, Luana. e eu vou falar uma coisa assim, Deus tem uma obra tão grande na vida do meu irmão, porque esse menino, ele não era para estar aqui hoje. Ele, com acho que 9 meses, 8 para 9 meses, ele teve os 2 pulmões dele. Tava parando, os 2 pulmões Meu do meu irmão. Deus. Ele ficou Meu Deus. na UTI, em um balão de oxigênio, né? Sério, o Gucci, ele é um milagre de Deus. O meu irmão, ele é um milagre. Ele é um milagre do Senhor, que ele não era para estar aqui. Ele teve pneumonia dupla nos 2 pulmões. Ele era bebezinho. E ele ficou entre a vida e a morte. Ele ficou internado vários dias no hospital. A minha mãe conta melhor o testemunho. Mas eu lembro, porque eu tinha 7 anos já. E eu lembro que a gente orava, minha família orava, fazia oração pela vida do meu irmão. Eu lembro que eu peguei o travesseirinho, que nós tínhamos um travesseirinho assim pequenininho, eu pegava o travesseirinho, eu chorava, né? Porque eu via minha mãe chorando, orando, né? Pela vida dele, eu também chorava e pedia para Deus curar meu irmão. E hoje ele tá aí, olha, esse homem forte. E realmente, assim, eu posso testificar, porque não é porque ele é meu irmão, não é porque ele é meu irmão, mas ele realmente é um menino de Deus. Ele é um menino de Deus e um menino muito responsável na obra do Senhor. Ele é um menino Meninas muito jovens, responsável. solteiras aqui, já sei como vocês vão ficar. Sim, ele é solteiro, mas é um menino do Senhor. Vão orar, tá? Vão orar. Chama ele para orar, que com certeza vocês já têm acesso ao arroba dele. Depois vai ficar salvo aqui. Todo mundo vai ter acesso ao arroba dele. Jesus amado. Aguenta as jovens solteiras, Senhor. Eita, meu pai. Vão orar, vão chamar ele para orar e seja feita a vontade de Deus. É isso mesmo. Olha, e o Senhor, né, abençoa a sua vida. Hoje você é casada, hoje você tem seu filho, hoje você realmente está no Brasil, não está aqui em Portugal, né, não está aqui. E o Elias continua fazendo a obra do Senhor, né? Eu gostaria muito
nesse encerramento de live, qual o conselho que vocês deixam para os jovens nos dias de hoje? Porque tem muitas distrações, tem muitos ruídos externos que atrapalham e que interferem muito aos jovens nos dias de hoje desse século, porque é muito fácil, está muito acessível aos deleites do que o inimigo deixa. Então, qual é o conselho que vocês dariam hoje para os homens, para as mulheres, para os jovens solteiros, para aqueles que estão pedindo direcionamento do Senhor e se perdem com os ruídos externos? Eu vou fazer assim, olha. Na vida espiritual, seja obediente ao Senhor. Eu acho que tem um tempo para tudo, né? Para todas as coisas. Seja obediente, ouça a voz do Senhor. Preze pelo conhecimento da palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus. E seja você mesmo. Aleluia. Mas quando eu falo assim, você mesmo, Aleluia. no sentido que não tenha medo de expor aquilo que você às vezes um dos maiores assim, erro que aconteceu também na minha vida, é dos jovens ter medo de pedir ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda. Você está precisando de ajuda, chega no seu pastor, no seu líder e fala: olha, eu preciso de ajuda nessa área da minha vida. Eu preciso de um conselho nessa área da minha vida. Seja você mesmo, seja autêntico. Seja você em Cristo. Porque eu tenho certeza que Deus, ele nos molda e nos dá uma personalidade e nos dá uma identidade, né? Deus nos dá uma identidade em Cristo. Então, o meu conselho é: seja obediente. Seja obediente principalmente. Seja obediente. Honra pai e mãe. Não se precipita. Há um tempo para todas as coisas. E realmente se dedique à obra do Senhor. Porque eu me arrependo de não ter me dedicado mais na obra do Senhor quando eu era mais nova. Me arrependo mesmo. Às vezes eu choro e peço perdão para Deus. Então, se você jovem que está me escutando, faça a obra do Senhor. Faça com amor, com excelência, que você vai ver a Deus trabalhar de uma forma tremenda na sua vida. Quando você achar que você não tem nada, que você está no fundo do poço, Deus vem com a mão dele e supre todas as coisas. Eu vivo isso. Eu vivo isso. Eu sou prova disso. Olha, eu passei por várias coisas na minha vida, mas em nenhum momento Deus me deixou sem dinheiro, sem roupa, sem nada. Deus me supriu até hoje. Deus não tem deixado faltar nada para mim. Por quê? Porque quando a gente está na direção de Deus, Deus ele prepara todas as coisas. E é isso. Seja obediente. É esse meu conselho. Paulo, a Luana falou tudo. E não tem, só tem uma coisinha só a acrescentar. Não espera estar quase perdendo para valorizar. Valoriza a obra do Senhor desde agora. Tudo que envolve o Senhor. Tanto leia a Bíblia, porque a Bíblia é o manual de tudo para a tua vida. Para como você lidar com amizades, com seus pais, com seus filhos, com seu trabalho. Tudo que você precisa está aqui. Tudo que precisa está aqui. Então, não espere perder para valorizar. Valoriza desde agora. Esse é o conselho. Tão gostoso sentir a presença de Deus, né, gente? Eu glorifico ao Senhor pela oportunidade da gente ter essa essência do Espírito Santo. As pessoas estão vazias, as pessoas estão perdidas e a gente tem esse privilégio. Eu quero glorificar o Senhor por vocês terem dividido conosco. Eu quero glorificar o Senhor, Luana, pela tua vida, Elias. Obrigada por tudo que vocês compartilharam aqui conosco. Obrigada porque eu tenho certeza que muitos jovens vão ter forças através da voz de vocês, que vai ficar aí para muitos ouvirem. Isso vai gerar. E esses jovens vão ouvir a voz de vocês, vai alcançar muitos jovens. E eles vão falar: não, se eles conseguiram, olha, se ele abre mão
Se ele abrir mão por amor ao evangelho, eu também consigo, Senhor. Tem mais jovens assim, eu consigo. Sabe? Que o Senhor possa continuar honrando a chamada, o ministério de vocês. Que o Senhor possa visitar a profundeza da necessidade do coração, aquilo que vocês têm entregado no íntimo, no secreto para Deus. Que o Espírito Santo de Deus sopre a favor da vida de vocês, a favor da família de vocês. Que as bênçãos do Senhor sejam cada vez mais enraizadas nas gerações futuras que virão através de vocês. Que no nome de Jesus o sopro do Espírito Santo possa sim alcançar milhares de vidas através da voz de vocês, que são esses levitas que são quebrantados. Não são levitas de movimento, mas são quebrantados no Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus enraize cada vez mais essa chamada sobre a vida de vocês e que isso possa acrescentar em todos os jovens que forem alcançados através da voz de vocês. Em nome de Jesus. Que esse louvor, Espírito Santo, Luana, seja o primeiro de muitos que o Senhor tem para a tua vida. Que esse louvor, Espírito Santo, que está aí, gente, em todas as plataformas, eu vou deixar ele lá no Store. Vocês corram para lá e vocês vão conhecer o louvor completo. É lindo este louvor da Luana. Que em nome de Jesus, Luana, o Senhor possa gerar ainda muito mais sobre a tua vida e que essa essência de adoradora, de levita do Senhor, que o Senhor venha mesmo soprar mais louvores através da tua voz, porque eu tenho certeza que vidas precisam de uma voz com essência, com quebrantamento, uma voz que tenha a verdade de Deus em si, que não seja apenas uma coisa técnica, uma coisa já montada, uma coisa logística, um marketing para dinheiro, um marketing para imagem, mas é o sopro do Senhor. A gente vê nítido isso na sua vida, Luana. A gente vê nítido o quanto isso é real em você, da parte de Deus, viu, minha querida? E em você também, Elias. A gente vê o quanto é nítido a sua adoração, o quanto você adora ao Senhor, quanto você se desenvolve diante do Senhor, que está ali derramando a tua voz, é nítido. Que o Senhor acrescente cada vez mais sobre o seu chamado também, meu filho. Amém. Eu tenho a honra e a alegria de tê-los conhecido, tenho a honra e a alegria de poder ter dividido com vocês essa live, e agradeço muito vocês terem aceitado esse convite. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou deixar salvo, tá? Quando o link estiver já pronto e salvo, em caminho para vocês encaminharem para as pessoas que vocês conhecem, tá bom? E vocês também que gostaram da nossa live, que vocês possam aqui seguir o Elias, seguir a Luana, que lá vocês vão ver isso. Vão ver a palavra de Deus e a presença do Senhor. Não diferente do que nós temos aqui no nosso conteúdo, na nossa plataforma. Vocês podem ter certeza que a linha é a mesma. É o Espírito Santo de Deus. É a presença do Senhor. E vocês fiquem na paz do Senhor. O Senhor Amém. Seja contigo. A palavra de Deus diz lá em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Onde a verdade de Cristo precisar entrar no seu lar, onde a verdade de Cristo precisar entrar sobre a tua família, sobre essa pessoa que você tem intercedido, onde essa verdade precisar invadir para a salvação, restauração, não importa o que seja, essa verdade entra. Pede ao Senhor. E eu creio na libertação, que os frutos do Espírito sejam gerados ao teu lar e sobre a tua vida. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Eu vou deixar salvo e daí eu aviso vocês, tá bom? Tá. Amém. Pode deixar.